Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a trabalhar com stencil e o papel. Você vai fazer essa decupagem e integrar ela perfeitamente no trabalho. Vamos para o passo a passo. Vou começar a fazer a decupagem. Aqui eu tenho uma tampa da minha peça, eu já pintei com branco. Esse é um branco acrílico, é muito importante isso, porque depois eu vou fazer aquela esfoliação e o branco precisa ser resistente. Vou utilizar o papel flor cerejeira. Ele se apresenta dessa forma. Eu vou usar uma imagem menor. Para cortar é muito simples, basta você molhar o dedo na água, passa ali na dobra do papel e você vai conseguir rasgar com bastante facilidade. Eu vou usar essa imagem mesmo. Ela é... Eu tenho até a descrição do produto aqui, mas não tem problema, porque eu consigo retirar totalmente. Os stencils que eu vou utilizar são esses. Eu vou precisar posicionar esses modelos para saber qual a melhor posição para fazer a decopagem. Então, aqui eu tenho oriental, sol e bambu, e aqui os tsurus. Então, aqui eu vou colocar a minha cerejeira. O sol, ele vai ficar aqui, nessa posição, e o tsuru aqui. Então, ok. Dá para encaixar todos os elementos aqui com tranquilidade. Eu vou começar com a decopagem. Então, o papel vai ficar fixo aqui nesse ponto. Eu vou ter o cuidado de deixar o candi na vertical. Pincelzinho chato. E aqui eu tenho cola para decopagem, cola gel. Eu vou levantar o papel. Eu passo cola. Não pode esquecer nenhum pedacinho sem cola, senão ele vai formar uma bolha de ar. Solta o papel e você vai alisar com uma espátula de celulose. Quando você alisa, às vezes vem cola aqui na lateral da espátula. É importante limpar, porque essa cola pode acabar rasgando o outro lado. Mas é só ter esse cuidado. E é muito simples trabalhar com a decopagem de o papel. É um papel delicado, mas ele tem uma certa resistência, então é tranquilo. Agora, eu vou completar o movimento de dentro para fora, sempre limpando a espátula para retirar o excesso de cola da espátula. Agora eu vou fazer aquele processo que vai integrar a decopagem à madeira. Então, aqui eu tenho a borda que ela tá bem definida, eu quero tirar esse efeito. Eu vou pegar uma esponja, essa é uma esponja que ela não é muito abrasiva, mas se você não tiver essa, você vai usar aquela esponja amarela e verde, somente a parte macia, tá? Então, molha a esponja e aí primeiro você passa a água na borda. Aqui, essa região onde eu quero esfoliar. Então, passa a água e logo em seguida começa a fazer a esfoliação. Então, dessa forma, movimento circular primeiro. E depois, movimento de dentro para fora. Você consegue remover essa bordinha. O movimento circular, ele tira o papel da madeira e o movimento de dentro para fora, ele vai fazer esse degradê de papel. Outro jeito de trabalhar também é você usar uma lixa. Essa aqui é uma lixa fina, então precisa estar úmido e aí você faz o mesmo movimento circular e depois de dentro para fora. Esses dois processos são ótimos para trabalhar. A lixa, eu tenho me adaptado bastante à lixa. Eu acho que ela dá um efeito bem rápido de degradê de papel. Mas você vai testar essas duas técnicas para ver qual que você se adapta melhor. Agora, um paninho limpo e seco, você remove esse excesso de papel. O objetivo desse processo é você tirar aquele degrau que separa o papel da madeira. Bom, agora eu vou passar uma camada de verniz acrílico fosco.
É importante passar essa camada porque ela vai tirar o brilho do papel, vai proteger para você pintar por cima. Então, é só jogar o verniz em cima da decopagem. E aí, com o pincel chato, você vai fazer a aplicação. Nas bordas, você vai ter o cuidado de fazer o movimento de dentro para fora também. Pode avançar bem para fora da decopagem, porque se tiver excesso de cola, sobrinha de cola aqui na borda, esse verniz ele vai isolar e aí você não vai ficar com manchas. Quando você faz esse processo, pode acontecer de formar bolhas na decopagem, mas não tem problema, porque depois de seco ele estica direitinho, ele fica perfeito. Agora eu vou secar para começar a fazer a pintura. Agora vamos começar a trabalhar com a pintura. Eu vou usar o pincel número 4, é importante hidratar o pincel. Então, molha, torce e seca para tirar o excesso de água. O pincel vai ficar hidratado. Eu vou utilizar branco. Quando você fizer decopagem, sempre você vai utilizar um fundo claro. Então, aqui no caso, eu usei branco. Para esfumar essas bordas, fica muito mais fácil você usar a cor do fundo da peça. Então, eu vou pegar branco e vou esfumar em áreas onde sobrou alguma manchinha. Se ficar algo que te incomoda, você vai disfarçar com branco. A outra opção é você fazer a cor que está aqui no papel e avançar para fora, mas você precisa ter o controle da cor. É muito mais difícil achar a cor exata. Ok. Agora, eu vou trabalhar com a pintura. Eu vou posicionar aqui o sol. Eu vou utilizar somente o mahogany. Eu nem lavei o pincel, eu só peguei o mahogany. Tira bem o excesso. Vamos somente marcar a posição dos elementos. Então, aqui eu vou posicionar. Vou marcar aqui o sol na lateral. Eu vou misturar com branco para ficar bem clarinho. Ok. Então, aqui eu já tenho essa posição. Já coloquei o sol. Eu vou agora trabalhar com o tsuru. Eu vou posicionar ele aqui, de forma que... aqui eu tenho as nuvens, certo? Então, eu preciso deixar ele retinho aqui, olha. Essa linha da nuvem, ela precisa estar paralela à linha da madeira. Então, agora, eu vou ainda trabalhar com mahogany e um pouquinho de branco. Eu vou aplicar aqui nas nuvens. Posso aplicar também no bambu. Eu tenho esses bambus também, posso aplicar. Só toma cuidado para não passar por cima das flores. Preserva as cerejeiras. Beleza? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o mahogany e eu vou aplicar aqui, nessa área, porque essa região eu vou entrar com um tom muito claro, então eu preciso de contraste. Então, eu trabalho com o mahogany nessa região da asa, para quando eu colocar o branco, ele se destacar, ele não sumir. Eu pego só um pouquinho, tiro excesso de tinta no papel, e aí você vai trabalhar com movimentos bem leves de vai e vem. Agora, eu volto o stencil. Eu posso aumentar a quantidade de bambus aqui, nessa parte de cima.
Então, entro com o mahogany novamente, só que você precisa depois reposicionar o stencil no mesmo lugar. Então, fica atento aí para saber qual foi o bambu que você usou, porque você vai precisar reposicionar ele para colocar outras cores por cima. Agora, vamos começar a colocar cor no tsuru. Deixa o stencil bem posicionado e lava o pincel, lava, torce e seca. Agora, eu vou usar branco. Pega o branco puro, tira excesso, e aí eu vou aplicar aqui, nessa região. Se for necessário, eu volto depois e aplico mais uma ou duas camadas de branco para ele se destacar. Essa parte aqui da cabeça, do pescoço, do tsuru também entra o branco, aqui também. Essa área aqui, eu vou entrar com preto. Tá assim. Agora, eu vou pegar preto, eu não lavei o pincel. Primeiro, eu vou chegar num cinza. Eu aplico nessas penas maiores. Aqui eu tenho um pedacinho da nuvem. Se você não quiser cobrir essa parte, você vai fazer o seguinte. Não quiser sujar a nuvem de cinza, você usa fita crepe para isolar essa área. Aí você não vai sujar a nuvem com cinza. Com cinza pode, mas o preto acho que fica muito forte. Então, vamos cobrir. Essa parte é que é mais delicada, porque você vai colar em cima do papel. Então, tira o excesso de cola da fita crepe para depois encaixar e aí fazer essa máscara. Agora dá para trabalhar mais livremente. Uma fita crepe aqui na parte de cima, para você poder fazer isso. Você levanta para ver, depois você volta o stencil no mesmo lugar, ele vai cair certinho. Vou colocar um pouco mais de preto, só que agora somente nas pontas das penas. Lava o pincel, torce, seca, branco. Eu vou pegar um pincelzinho, esse aqui é um pincel chato, número 4. Eu vou utilizar ele para pintar essa parte aqui, esse detalhe do tsuru. Que o pincel pituá, ele é um pouco maior, mais difícil de fazer esse trechinho. É isso aí. No outro também. Aqui eu recomendo trabalhar dessa forma, com essa pincelada curta e fazendo um movimento só, nada de circular, porque essa linha ela é muito fininha, ela pode sair do lugar. Pincelzinho número 000, já hidratado, eu vou pegar o mahogany e vou aplicar aqui no pezinho dele, do tsuru. Aqui no bico também. Pode aplicar 2 vezes para ficar mais forte. Levanta para ver como é que tá ficando. Preciso colocar mais branco na cabecinha, no pescoço dele também. Eu vou colocar um pouquinho de preto. Eu vou fazer um cinza bem clarinho. Eu vou colocar aqui nessa região para ajudar a destacar mais essa asa, essa parte. Com esse pincel chato, pego um pouco de vermelho. Esse é o vermelho fogo. Aí eu dou só uma batidinha aqui no topo da cabeça.
essa mancha. Esse tsuru, ele vai precisar de um ajuste no pincel liner. Eu vou pegar branco. E eu vou completar esse pedacinho. Não vou levar esse branco pra bordinha, senão ele vai emendar com o fundo branco da madeira. E aí não vai se destacar. Aqui só um esfumadinho. Aqui também. Na verdade, aqui você tem outra opção. Você pode, ao invés de entrar com branco, você pode completar esse espaço vazio com preto. Também dá certo. Mahogany. Completa esse espacinho vazio do bico. Pega o vermelho. Completa o espacinho vermelho vazio também aqui da cabeça. Pega um pretinho, faz um pontinho só para simular o olho. Ó, eu vou fazer um ajuste. Esse pedaço aqui não me deixou feliz, não. Vou pegar o branco, eu vou misturar com um pouquinho de preto, aí vou ter um cinza. Posso colocar até um pouco de marrom. Aí, é o seguinte, eu vou escurecer essa região. É só fazer esse esfumadinho aqui, nessa região onde você vai aplicar a pena, onde eu quero destacar a pena clara, a pena branca. Eu entro com esse tom nessa área que corresponde às penas brancas. Tá, agora sim ela vai se destacar em relação às penas mais escuras. Vamos posicionar o stencil novamente. Agora eu vou trabalhar com branquinho. Pincel limpo, seco, pego o branco, aí é só aplicar. Então, como a base ela tá mais escura, essas penas claras elas vão se destacar. Agora eu vou utilizar o cinza também, vou pegar o mahogany com um pouquinho de preto, tira bem o excesso, e aí pode trabalhar nos bambus. Cuidado para não passar por cima, das flores. Eu vou pegar um pouquinho de verde musgo nessa mesma mistura e vou aplicar nos bambus. Esse verde não pode gritar. Ele precisa ser mais fraquinho. Então, coloquei aqui o verdinho. Vou posicionar agora em cima desses bambus novos que eu criei. Em algumas áreas, não vai exagerar na quantidade de verde. Deixa mais envelhecido. Se você colocar um verde aqui muito, muito forte, não vai destacar a cerejeira, nem o tsuru, vai destacar o bambu. Então, vê aí o que você quer destacar mais. Não precisa colocar nele inteiro. Em alguns trechinhos já é o suficiente. Vou pegar agora o stencil do sol, que eu também tenho uns trechinhos de bambu nele. Esses bambus, eles são bem parecidos, eles falam a mesma língua. Vou pegar aqui para distribuir alguns bambus mais escuros. Vou pegar um preto. Por que que eu tô usando esse pretinho? Porque
eu preciso colocar algum elemento com essa cor para equilibrar com o tsuru que tá desse lado. Se por acaso acontecer de manchar, que foi o que aconteceu aqui, é só limpar. Pega um pincel limpo e aí você remove a manchinha. Limpa o pincel, lava, torce, seca. Eu vou fazer aqui uma mistura de vermelho, fogo, e um pouco de branco, ele vai ficar rosadinho. Vou fazer um pincel menor. Coloca no stencil do sol e aí pode dar uma leve esfumada nas cerejeiras. Não precisa ficar forte, ele pode ficar suave. Mahogany dos galhos. Eu não lavei o pincel. Mahogany ainda. Aqui no stencil desse sol, eu tenho o miolo das cerejeiras. Então, basta posicionar ele em cima da florzinha. E aí, pinta o miolinho. Dessa forma. Mas, eu vou te falar que não tem necessidade. É só você colocar em cima da florzinha e bater. Não precisa encaixar as bordas. Basta você posicionar no meio que dá certo. Agora, eu tenho essa linha aqui, eu preciso sumir com ela. Tá uma linha muito vertical. O que que eu faço? Eu vou misturar mahogany, branco e um pouco de preto. Então, mahogany, branco e um pouco de preto. Ele vai ficar cinza. Um cinza quente. E aí, eu posiciono ele aqui em cima dessa nuvem. Eu vou dar uma leve esfumada do lado de fora primeiro. E vai suavizando pra dentro. Pronto, aí eu já quebro essa nuvem. Vou fazer desse lado também. Colocar um pouquinho mais de branco pra clarear. E esse ladinho eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar com branco. Batidinha. E olha só que legal que fica. Branco. Vou dar uma rosadinha aqui nesse sol. Eu vou pegar branco e um pouquinho de vermelho. Vermelho fogo, ele vai ficar um rosado. Eu coloco o stencil. E eu vou dar uma esfumadinha aqui, na lateral desse sol. É um esfumado bem suave. Só para deixar esse sol um pouco mais quente e ele conversar com as cerejeiras. Falando em cerejeira, eu tenho também algumas aqui. Aqui eu também tenho cerejeira, é só branco e um pouquinho de vermelho fogo. Tira bem o excesso de tinta e aí dá uma esfumadinha na lateral dessas flores. Não precisa saturar. Mahogany puro para fazer os caules. Também é bem soltinho. Mahogany puro novamente, para fazer o miolinho das flores. Não precisa encaixar perfeitamente, é só centralizar e aí bater. Só fazer uma assinatura aqui.
nessa parte aqui da caixa, eu vou utilizar esse stencil de ondas. E eu vou trabalhar ele nessa área. Então, agora, eu vou utilizar somente mahogany com branco. Então, eu posiciono. E aí, eu trabalho com o mahogany e o branco. Eu vou alternar com o mahogany puro também. E eu vou ter esse efeito. O mahogany puro aqui nas laterais e com um pouquinho de branco aqui no centro. Para fazer a emenda, é só você posicionar o comecinho do stencil no finalzinho da pintura. Encaixou? E aí, você vai com o mahogany. Começa com o mahogany primeiro, depois você entra com o mahogany misturado com branco. Aqui eu deixei 2 pincéis separados para fazer, assim eu não tenho que ficar limpando o pincel para fazer a estamparia. E você vai ter esse efeito aqui. É só repetir o processo nas laterais. Dentro você pode pintar com um tom rosadinho e depois envernizar com verniz da sua preferência. Pode ser verniz spray ou verniz à base de água. E tá pronto o projeto. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar um like e eu te vejo na próxima aula. Até mais!